super interessante. Reparem no pormenor. É um videomime, não é? Basicamente é um videomime de uma conversa que ele teve. Eu vou só dar o contexto. O Nick Carter sempre foi maximalista, sempre defendeu o Bitcoin acima de qualquer outra coisa no Twitter, desde há anos e anos, e agora recentemente mandou um tweet a dizer que a empresa dele, que é uma empresa de venture capital, portanto ele financia outras empresas, estava a financiar uma empresa de uma shitcoin e que ele estava muito satisfeito e empolgado de estar a financiar aquela empresa. E portanto, obviamente, isso criou uma revolução no Twitter, não é? Porque uma pessoa que há anos sempre defendeu o Bitcoin e fez um trabalho incrível sempre pela Bitcoin, agora mudou o nome para Nick qualquer coisa.eth no Twitter, deixou crescer o bigode e achou que com o bigode ia se disfarçar e que ninguém o ia reconhecer quando ele dissesse aquelas. E então fizeram um vídeo com ele de uma conversa há muito tempo atrás, em que ele defende precisamente as pessoas que está a criticar agora, porque ele agora começou a se defender dos ataques que sofreu, está a dizer que os maximalistas é que têm a culpa de tudo, outra vez. Os maus da fita são os maximalistas. E, portanto, agora vamos ver um vídeo dele a falar há anos atrás, onde ele diz que foram precisamente os maximalistas que o salvaram e que o ajudaram a perceber como é que a Bitcoin é boa. Portanto, isto é muito interessante. Vamos então, pessoal, ponham um mute aí no microfone e vamos então passar o próximo vídeo. The thing to remember, I guess, is that some of the best funded companies in the Bitcoin space, the most powerful miners, billionaires, have tried to change and co-opt and alter Bitcoin to shape it to their liking. And without these incredibly hardcore sort of high priests of the Bitcoin protocol, it would have been hopelessly malleated in all number of ways. And so there is a reason why someone would be incredibly protective of Bitcoin. Does that justify immense toxicity on social media? Probably not, but it's a leaderless protocol. So the whole point is that it's money for enemies. And some of the Bitcoin maximalists came for me too when I made suggestions that they didn't like. But I'm happy to use the protocol, because I know that transaction will be final, regardless of how odious my counterparty is or how politically disfavored their opinions are. Muito bom. Muito bom. Portanto, assim se vê o caráter das pessoas. Como é que se diz? Há aqui uma ressalva a fazer. Este gajo tem sido destacado por causa do combate àquele FUD da energia. Ele teve muito destaque nos últimos 2 ou 3 anos por causa disso, porque ele antes disso era, não vou dizer relevante, mas era desconhecido. Mas o gajo nunca foi um maximalista. Aliás, ele diz em várias aparições dele, em entrevistas e podcasts, que ele não é um maximalista. Ele gosta de Bitcoin e reconhece a importância de Bitcoin acima de tudo o resto. Mas o gajo não é maximalista. A malta é que, pronto, não gosta nada de ver estes gajos a defenderem Bitcoin, por um lado a defenderem Bitcoin e depois por outro a financiarem empresas com shitcoins. Neste caso o massacre nem era propriamente uma shitcoin, era uma carteira de shitcoins que está ligada à identidade e shitcoins. E a malta não perdoa. Há memes fantásticos daquilo que tem sido uma novela esta semana toda com a conta do gajo, que tem sido hilariante. É demais. Se me permitem, agora fazendo a reparação histórica, a casa caiu, cara. A casa caiu. É isso mesmo. Aí para o Marco, que ele está cheio de sono. O Nick Carter, que eu lembrei agora de uma passagem aqui do livro de Roger Scruton, que é As Vantagens do Pessimismo. Separei até aqui. Que existem os otimistas escrupulosos e os otimistas inescrupulosos. O Nick, ele se encaixa nos inescrupulosos. Tem até aqui, diz aqui, é quando ele pede que faça, no caso, o otimista inescrupuloso. Quando ele pede que faça alguma coisa nas condições de incerteza, o otimista inescrupuloso imagina o melhor resultado e supõe que não precisa se considerar nenhum outro. Ele se devota apenas a um resultado, ou esquece de levar em conta o custo do fracasso. Ou então,
E este é o aspecto mais pernicioso, tentar transferir esses custos para os outros, que é o que ele está fazendo agora, né? Os maximalistas malvadões é o culpado de tudo, porque nós estamos tendo um avanço, né? Porque a mentalidade shitcoinheira é aquela mentalidade de startup. Quebre, depois a gente conserta e vamos continuar. Se der certo, mesmo não dando certo, vamos consertar, tentar consertar. Sendo que a confiança já foi-se toda perdida. Tem mais uma mentalidade de startup, né? Quebre, como a mentalidade de MVP. Bem, pessoal, despachem-se a votar, porque estou a dizer aqui ao pessoal que está a ver o podcast, obviamente, despachem-se aí na votação. Daqui a pouco a gente fecha aí o voto, que é para podermos anunciar live qual é que ganhou. Diz já lá, desculpa. E já os otimistas escrupulosos, que nesse caso se encaixam nós bitcoiners, sabe que vivem um mundo de limitações, que alterar essas limitações é difícil e as consequências de fazer são frequentemente imprevisíveis. Por isso que não se deve ficar mexendo com coisas que tragam grau de complexidade e de pontos de falha. Ele sabe que pode muito facilmente ajustar a si próprio do que modificar as limitações no quais vivem. Como muitos ignoram as leis da gravidade, né? As leis da física, as leis da matemática. E que deveriam trabalhar nisso continuamente, não apenas pelo bem de sua própria felicidade e daqueles que amam e que dependem deles, mas também pelo bem da atitude de nós, que respeita as constantes das quais nossos valores dependem. Que tudo isso, queira ou não, depende de valores, né? Que os valores estão deturpados e que faz o máximo possível para preservá-los. O próprio Scroto, ele explica o que é que acontece, né? Que a questão do otimista inescrupuloso e os escrupulosos. Muito bem. Acho que não estava à espera. É um grande teórico, eu gosto muito do Alan. Isto está a ser fantástico hoje. Ainda bem que convidamos o Alan. Porque... Aí vai ter o Pomp que entrou nisso aí, tem aquele Don Held também, que fica fazendo esses negócios. E aí os VCs praticamente, ao entrarem na seara de cripto e Bitcoin, essas coisas que eles chamam, acabam que não entendendo o valor principal, o cerne principal do que foi criado o próprio Bitcoin. Sendo que essas outras coisas que eles alegam que estamos investindo na questão de inovação, isso pode muito bem ser por um mercado de tecnologia startup convencional mesmo. Não necessariamente trazendo esses valores deturpados para o lado do Bitcoin, como o Nick Carter ele estava falando. Muitos Bitcoins estavam falando, existe a Lightning, existem outros protocolos que estão sendo construídos, mas pela impaciência dele, ele acabou sendo cooptado pelo canto da sereia, né? E uma das coisas mais perigosas que temos na comunidade Bitcoin é o ataque de afinidade. Esse daí é muito complicado. Porque sorrateiramente é a questão da escalabilidade social, né? Computacionalmente você consegue mudar tudo, mas socialmente é a guerra no social. Mas os esquemas por afinidade vão corroendo por dentro. Sim. Tudo, é complicado. O Danel, o Pompiliano são um perfeito exemplo disso. E o Nick Carter, pelos vistos, também. Sim, mas o bom é que o próprio sistema imunológico interno do Bitcoin, porque para o Bitcoin prosperar, ele depende muito mais da gente, né? É muito mais das pessoas, porque o protocolo em si, é como o Michel Pompeu tinha falado, o Bitcoin pode ter-se muito bem criado sozinho, como diz lá nos escritos do Michel, a galera mais antiga aí, lá o blog do Trilema do Michel Pompeu, muito bom.